Prontinho, irmãos. Capítulo 2, né? O título é O Inevitável Juízo de Deus. A consciência deixa o homem inexcusável. Há no homem um senso de responsabilidade e, devido à queda, um conhecimento do bem e do mal. O fato de um homem julgar o outro é uma prova disto. Por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro? Pois tu, que julgas, faz o mesmo. Romanos 2:1. E quão verdadeiro é isto, tanto acerca de judeus e gentios, como de cristãos, professos. E o homem não pode enganar a Deus, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. Romanos 2:3. Que questão solene! Podemos julgar e punir a outros por suas más ações neste mundo, mas se formos colocados com todos os nossos pecados diante do juízo, e o juízo certamente virá e será segundo a verdade. Como poderemos escapar? A punição do mal em todas as nações prova que admitimos que o mal deve ser punido. Do mesmo modo, o justo governo de Deus exige que haja um julgamento após a morte. Preste atenção nisto, leitor. Será que você pensa ser capaz de escapar do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Quantos são os que estão agindo assim? No entanto, a maneira como o arrependimento é pregado tende a levar os homens a desprezarem e ignorarem completamente a maravilhosa graça de Deus. Os irmãos aí estejam à vontade aí a qualquer momento aí querendo é, fazer uma referência, qualquer texto pode me interromper. Muitos pregam o arrependimento como se fosse uma obra para a salvação, como se precedesse a fé nas riquezas da bondade de Deus. Mas é por conhecermos e crermos na bondade de Deus em ter enviado o seu Filho amado para morrer por nossos pecados que somos levados ao arrependimento. É isto que produz arrependimento em nós. Na verdade, é só pelo conhecimento das profundezas às quais ele teve que descer para nos salvar que podemos conhecer as profundezas de nosso pecado e culpa. Desta forma, a bondade de Deus nos leva a uma completa mudança de atitude, a um completo juízo de nós mesmos, em profunda aversão aos nossos pecados e toda a confissão deles a Deus, produzindo em nós, ao mesmo tempo, uma completa mudança de pensamento acerca de Deus. Assim, a diferença entre verdade e erro é esta: não é nosso arrependimento que nos leva à bondade de Deus, ou a torna válida para nós, mas é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, que produz arrependimento em nós. Ó, cuidado para não desprezar a graça de Deus e acabar entesourando ira para ti no dia da ira e da manifestação de um juízo de Deus. Note bem que ou é a bondade de Deus agora e arrependimento aqui, ou então o justo juízo de Deus naquele dia reservado para a ira. Alguns têm dificuldade para compreender o capítulo 2, 6 e 29. Outros distorcem estas afirmações como se ensinasse a salvação por obras. Se assim fosse, estaria em total contradição a todo o ensino da epístola. Então, o que é que aprendemos aqui? Primeiro, a justiça de Deus em recompensar tanto o judeu sob a lei, como o gentil sem lei. Isto é clara e distantemente afirmado. Então, em segundo lugar, vem a pergunta: acaso existe qualquer judeu ou gentil que atenda a estes requisitos de Deus para que possam ser, desse modo,
recompensados? Começamos então com a certeza de que, no dia da ira e revelação do justo juízo de Deus, ele recompensará em segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção. Do mesmo modo, naquele dia, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Romanos 8:9. É esta, portanto, a base do justo juízo no qual Deus irá agir, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Romanos 2:16. A polícia sai às ruas e prende os homens, levando-os a julgamento por seus crimes públicos. Mas, porventura, não é igualmente verdade que a morte sai pelas ruas como um policial de Deus, para levar homens que, após a morte, terão julgados todas as coisas que fizeram em segredo? Poderá você enfrentar um julgamento assim? Deus julgará a injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Romanos 2:9. E tudo revelado até as coisas ocultas. É bom que se tenha isso em mente. Por ocasião daquele justo juízo, não haverá como se escapar. Quando o homem é deixado à sua própria sorte, acaba afundado cada vez mais na prática do mal. Como já vimos, todo mundo gentil afundou no mais grosseiro pecado. O que dizer então do judeu, o homem religioso? Sim, o que dizer do homem religioso? Não seria ele superior em todos os aspectos? Ele repousa na lei? Gloria-se em Deus, no único Deus verdadeiro? Ele conhece a vontade de Deus, é instruído e é um instrutor, um confiante guia de cegos. Se ele conhece a verdade de Deus e a faz, e tem a lei e a guarda, será que isso não dará a ele ousadia no dia do justo juízo? Mas, se ele não for alguém que faça o bem, mas sim o que transgride a lei, que vantagem terá em comparação com o gentio que não tem a lei? Nenhuma. Pelo contrário, sua situação é ainda pior. Então, como é que o judeu sob a lei pode se encontrar com Deus em juízo? Leitor, se for esta a sua posição, um homem religioso sob a lei, desejando com toda a sinceridade guardá-la e, ainda assim, transgredindo-a, sabendo a vontade de Deus e não a cumprindo, como é que você poderá encontrar-se com Deus em justo juízo e, não importa o quão religioso você tenha diante dos homens, ter todos os seus segredos expostos para serem julgados? Acaso todos os seus esforços dão a você qualquer confiança para olhar de cabeça erguida para aquele dia de inevitável juízo? Todavia, o judeu tinha uma grande vantagem. Capítulo 3. Diagnóstico e antídoto. O judeu possuía os oráculos de Deus, assim como você. Que imensa vantagem é possuir a própria palavra inspirada de Deus. E os oráculos de Deus haviam sido entregues a eles. Vemos no versículo 3 de que forma notável a fé é mais uma vez apresentada. A justiça de Deus sempre repousou sobre o princípio da fé, pois que, se alguns foram incrédulos e sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, Romanos 3:3. No entanto, o grosso da nação não creu. E até aqui, nem a sua incredulidade, nem a sua injustiça mudaram a Deus. Ele permanece o mesmo. Ele continua leal aos imutáveis princípios de certo e errado. De outro modo, como poderia julgar o mundo? Ao deixar-se de lado a lei como meio de se obter justiça, isto pode ser distorcido, como alguns o fizeram e afirmaram que o apóstolo ensinava que devemos praticar o mal para que disto provenha o bem.
isto é energicamente condenado. A justiça de Deus permanece no julgamento de todos os que praticam o mal. O apóstolo apela agora para as próprias escrituras dos judeus e prova, a partir delas, que todos eram culpados, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3, 10, 11. Não podemos ignorar o fato de que as palavras do versículo 19 foram escritas para aqueles que estavam sob a lei. E que terrível descrição esta do homem sob a lei. Toda a boca é, assim, fechada, e todo mundo é culpado diante de Deus. Sim, repare bem que não se trata daquilo que o homem é diante de seus semelhantes, mas do que ele é diante de Deus. E se todos os que estão debaixo da lei e todos os que não estão debaixo da lei são culpados, o que pode a lei fazer pelo culpado? A própria perfeição da lei, como uma regra perfeita para o homem, pode tão somente condenar o transgressor da lei. Se um comerciante usa uma balança enganosa em sua loja, o que mais poderá fazer o teste de peso executado pelas autoridades, se não condená-lo? O peso usado como padrão irá demonstrar o quão fora do padrão ele está. E se ele está fora do padrão, o teste de peso não poderá demonstrar que sua balança é justa. A lei não podia ir além disso, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Portanto, são todos culpados, evidentemente. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Romanos 3:20. O homem é assim, posto de lado, bem como todos os seus esforços e pretensões à justiça pelas obras da lei. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Romanos 3:21. Trata-se de algo completamente novo e distinto de tudo que provém do homem. Não se trata da justiça do homem, pois ele não a tem em qualquer medida. Que tremendo fato! Em todo este mundo não tenha sido encontrado um só justo. Não, nem mesmo um. Trata-se da justiça de Deus em sua totalidade e a parte da lei, daquilo que Deus é em si mesmo e do que ele é para o homem. Deus não poderia ter sido justo em justificar o homem por meio da lei, pois a lei podia tão somente condená-lo. O homem era culpado. Certamente, Deus sempre foi justo em seu proceder para com o homem, perfeitamente coerente com sua própria glória. Mas agora, a justiça é manifestada à parte da lei, embora testemunhada pela lei e pelos profetas. É esta, portanto, a revelação. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 22, 23. Com que certeza a fé em Jesus Cristo toma agora o lugar da lei, e isto para todos, tanto judeus como gentios. Portanto, a justiça de Deus diz respeito ao que ele é em si mesmo, ao que ele é para nós. E isto a parte da lei, pois não há, nem poderia haver uma lei ou mandamento para Deus. Isso tudo provém totalmente de Deus. Ele amou de tal maneira a ponto de dar seu filho amado, para que, por meio de seu sacrifício na cruz, pudesse ser eternamente justo em nos justificar e em nos reputar por justos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Romanos 3:24. Sim, reputados por justos graciosamente, sem nada que pudesse provir de nós, exceto crermos nele. E até mesmo a fé é um dom de Deus, provém de sua graça, seu livre favor. Mas,
Como pode Deus ser justo em nos justificar gratuitamente por imerecido favor, pela redenção que há em Cristo Jesus? Romanos 3, 24. Não meramente justificados de toda acusação de pecado, por mais bendito que isto possa ser, não meramente obrigados do juízo, como Israel foi protegido no Egito, pelo sangue do Cordeiro, mas redimidos, totalmente libertos pela redenção que há em seu precioso sangue. Mas dirá você, tudo isso é muito bendito, mas como saber se posso desfrutar disso? Como posso ficar assegurado de que isso se aplica a mim? Bem, uma vez que Deus é justo em nos justificar gratuitamente pela redenção em que há em Cristo Jesus, vamos investigar que redenção é esta e como você pode saber que ela veio e se aplica a você. O que é redenção? A emancipação ou redenção de todos os escravos de Trindade e Tobago há alguns anos irá ilustrar o que é redenção. Uma grande importância foi paga, proposta pelo governo britânico, para a completa redenção dos escravos. Eles foram, por assim dizer, redimidos para sempre, emancipados para sempre, libertados da miserável escravidão. Porém, quando a proclamação ou as boas novas de redenção chegaram em Trindade e Tobago, como os escravos poderiam saber se elas se aplicariam a eles? Vamos supor que um velho escravo, com muitas cicatrizes dos açoites e das correntes, dissesse: sim, não tenho dúvida de que foram pagos milhões. Não tenho dúvida de que a proclamação de redenção, emancipação e liberdade para sempre é boa e gloriosa. Mas como posso saber se ela se aplica a mim? O que você responderia? Ora, você não é um escravo? Acaso essas cicatrizes não são prova disso? Acaso você não nasceu escravo? Se você fosse um homem livre, certamente não se aplicaria a você. Mas uma vez que você é um escravo, ela deve se aplicar e se aplica a você. A proclamação de redenção é feita para você. Ao crer na proclamação agora mesmo, você fica em perfeita justiça, livre para sempre. Não é isto o que você diria? Ah, se nos colocássemos em nosso verdadeiro lugar e reconhecêssemos nossa verdadeira condição como escravos de nascença, concebidos em pecado e formados em iniquidade, então toda dificuldade para compreender isto iria se dissipar tão logo enxergássemos que a redenção se aplica a nós. Será que você já reconheceu ou será que você reconhece que, por natureza, você nasceu escravo do pecado, vendido ao pecado? Os pobres escravos de Trindade e Tobago também pudessem fugir de seus senhores, mas você já deve ter percebido que é totalmente incapaz de escapar do pecado e de Satanás. Por acaso você já não tem alguma feia cicatriz deixada pelo pecado? Se você pensa mal como você é, que Deus irá ajudá-lo a guardar a lei e que no fim você poderá ter alguma esperança de chegar no céu, é porque não conhece sua necessidade de redenção. Se o governo britânico despendeu uma soma tão grande proposta pelo parlamento, quanto maior não será o valor do resgate que Deus determinou em seus conselhos eternos. Será que ele decidiu dar prata ou ouro por sua redenção? Não. Ele decidiu dar seu filho amado. Sim, ele é aquele ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Romanos 3, 25. Pobre e incapaz escravo do pecado. Esta redenção
é para você. Se é esta a sua condição, ela só pode ser para você. Sim, o escravo que creu na proclamação estava livre a partir daquele momento. O mesmo se dá com você. Deus garante isso aos milhares que leem estas linhas. Querido jovem cristão, é da maior importância que compreenda isto. Você não está apenas justificado gratuitamente, como todos os seus pecados perdoados e Deus não vendo mais iniquidade em você, mas você está também redimido pelo precioso sangue de Cristo. Sim, liberto daquela condição de escravidão para todo sempre. Se aquela grande soma em ouro colocou os escravos em liberdade para sempre, porventura a propiciação infinita de Cristo não poderá nos libertar, nos redimir para sempre? Será que devemos nos permitir qualquer sombra de dúvida? Não. Ele se entregou por nós, tudo por gratuito e imerecido favor. Não fizemos nada para nossa redenção. Ela foi toda realizada antes mesmo que tivéssemos um desejo ou pensamento sequer de redenção. E agora escutamos as boas novas que são para nós, pobres escravos do pecado. Cremos e ficamos livres para sempre. Glória, glória eterna seja àquele que suportou na cruz. Mas devemos inquirir mais de como a justiça de Deus é afetada em tudo isso, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 25 e 26. Você irá notar que Deus apresentou a propiciação de Cristo para declarar duas coisas. Sua justiça precisava ser revelada nestas duas coisas: em deixar impunes, em indulgência, os pecados que são passados, e em poder ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Cabe aqui alertar a nossos leitores de um sério erro que normalmente é cometido com respeito à expressão pecados dantes cometidos, como se significasse os pecados que foram cometidos até nossa conversão a Deus, como se quisesse dizer que os pecados até nossa conversão teriam sido perdoados ou redimidos pela propiciação de Cristo, e que Deus seria, por conseguinte, justo pela morte de Cristo, em perdoar dessa maneira os pecados cometidos antes da conversão. Este erro leva o crente à completa confusão quanto aos pecados que possa vir a cometer depois da conversão. Mais ainda, tal ideia deixa o cristão numa posição pior que a do judeu, pois este podia contar com outro dia de expiação, que acontecia a cada ano. Porém, se o sacrifício propiciatório de Cristo valeu somente para nossos pecados, ou expiou nossos pecados até o dia de nossa conversão, então já não resta remédio para os pecados cometidos depois da conversão, pois já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, 26. Quem poderia ser salvo com uma ideia tão finita do sacrifício propiciatório de Cristo? O sacrifício único e infinito teve que valer para todos os pecados de um pecador finito, desde o primeiro até o último. O que significa, então, esta passagem? Simplesmente isto: Deus passou por cima, em indulgência, dos pecados de todos os crentes antes que Cristo morresse. E agora,
ele é o justificador de todos aqueles que creem, reputando-os por justos, como se nunca houvessem pecado. Mas a grande questão era esta: como Deus poderia ser justo em fazer ambas as coisas? Como poderia isto ser revelado, declarado e explicado? Se não houvesse resposta a esta pergunta, como poderia qualquer alma ter paz com Deus? Se todos eram culpados, como poderia Deus ser justo em passar por cima dos pecados daqueles que creem, sejam judeus ou gentios? E se todos provaram ser culpados agora, se você foi provado como sendo culpado, como pode Deus declarar a respeito de você, como fez a respeito de Israel no passado, que ele não viu e não vê iniquidade em você? Certamente, ele não poderia ser justo com base em qualquer coisa que fosse encontrada em nós, ou praticada por nós, sob a lei ou a parte da lei. É aqui que o olhar da fé deve pousar unicamente no sangue de Jesus, para a propiciação pela fé no seu sangue. Romanos 3, 25. Isto, por si só, explica e declara a justiça de Deus, tanto no que diz respeito aos pecados dos crentes no passado, como dos nossos agora. Lembremos-nos sempre de que, sobre o propiciatório, o sangue era colocado diante dos olhos de Deus, e tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente. E, perante o propiciatório, espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Levítico 16, 14. Isso tinha que ser feito vez após outra. O sangue de um novilho tinha que ser espargido diante de Deus naquele propiciatório de ouro uma vez por ano. E também o sangue de outras vítimas precisavam ser derramado com frequência. O mesmo não se deu com o sangue de Cristo. Aquele sangue, uma vez derramado e espargido, não pode jamais ser derramado ou espargido novamente. Oh, minha alma, pense no que aquele sangue é para os seus pecados diante dos olhos de Deus. O sangue espargido sobre o ouro demonstra o que é o sangue de Cristo, atendendo, defendendo, declarando a justiça de Deus. Sim, ele foi justo em justificar Davi 1000 anos antes do sangue ter sido derramado. Tão justo quanto ele é agora em nos justificar 1800 anos após ter sido derramado. Era preciso que Jesus sofresse por ambos. O autor viveu no século XIX. Vemos assim o grande erro daqueles que dizem que a justiça de Deus é aquela pela qual ele nos torna justos. Não. A justiça de Deus é aquela pela qual ele próprio é justo, em considerar a nós, pobres pecadores, justos. A diferença é imensa. Se a voz daquela que a si própria se denomina a igreja diz uma coisa e a palavra de Deus diz outra, em qual devo crer? Sem dúvida, na última, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 25 e 26. Preste atenção a cada sentença. Por acaso não é a justiça de Deus que ele seja justo? Você crê em Jesus, que ele glorificou assim a Deus por seu sacrifício expiatório, que agora nesse tempo
por meio daquela morte, ele é, em justiça, capaz de justificar todo aquele que crê? É Deus, dessa forma, revelado justo à sua alma em considerar você como justo? Portanto, já que a justiça é totalmente de Deus, através da redenção que há em Cristo Jesus, onde está a jactância? Romanos 3, 27. Será que está nas obras que praticamos? Não. Um pensamento assim está descartado. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Romanos 3, 27. Já vimos, pois, que a fé encontra a justiça em Deus. Não posso, portanto, me jactar de ter sido ou de ser justo em mim mesmo, já que fomos provados como sendo culpados. Sabemos que isso é verdade. E, se depender da lei ou das obras, só podemos ser condenados. Não pode haver justificação baseada nisto. Não importa o quanto nos esforcemos em consegui-la deste modo. Sendo assim, a justificação deve estar fundamentada em outra coisa. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3, 28. O que mais poderia a Escritura concluir, uma vez que todos são culpados e que a justificação não depende do que somos para Deus, mas do que Ele é para nós, revelado em Cristo? Não misture estas duas coisas. Deixe que sua salvação seja totalmente com base na fé, naquilo que Deus é para você. Somos justificados pela fé, é o que Deus é para nós através de Cristo. As obras da lei estão fundamentadas naquilo que nós somos para Deus. Ó graça sublime! Somos justificados por uma coisa, a fé, sem a participação da obra, a lei. E nisto, a doutrina do não há diferença, Romanos 3, 22, fica plenamente mantida. Trata-se da mesma justiça de Deus para com todos, judeus ou gentios, sob o princípio da fé e por meio da fé. Aqueles que afirmam que ainda estamos sob a lei a tornam nula, pois ela amaldiçoa os que se encontram sobre ela, já que não aguardam. Aqueles que estavam antes sob a lei precisaram ser redimidos de sua maldição pela morte de Jesus. Sendo assim, se as Escrituras nos colocam sob a lei novamente, então seria preciso que Jesus morresse outra vez para nos redimir da maldição da lei. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei, Romanos 3, 31. Jesus revelado aos olhos da fé, levado à maldição da lei transgredida, no lugar daqueles que se encontravam sob ela. Se isto não estabelece as reivindicações da lei de Deus, o que mais pode fazê-lo? Mas, se fôssemos novamente colocados sob a lei, então suas reivindicações teriam que ser novamente estabelecidas, ou ela seria tornada nula. Capítulo 4. O substituto para uma raça de pecadores. Devemos ter em mente que não estamos tratando aqui da justiça diante dos homens. Para tratarmos disso, teremos que nos voltar para a Epístola de Tiago. Ali, encontraremos a questão da justificação de um ponto de vista completamente diferente. Um homem não é justificado diante de seu próximo pela fé, mas pelas obras, que provam a genuinidade de sua fé. Tiago 2, 18 e 26. Pode ser que agora alguém pergunte: se toda a raça humana foi achada culpada diante de Deus, judeus e gentios, sobre que princípio alguém poderia ser justificado? É claro que ninguém poderia ter sido justificado sob o princípio da lei. Aquilo que condena o pecado
E dois dos mais marcantes casos são citados como prova disso. Ninguém menos do que Abraão, o próprio pai dos judeus, e Davi, o doce cantor de Israel. Um foi justificado 430 anos antes da lei ter sido dada, o outro, cerca de 500 anos depois. E isso quando merecia sua maldição por uma terrível transgressão. Epitácio. Jefferson? Vamos dar uma lida lá em Tiago 2. Ok, Jefferson. Vou compartilhar aqui. Você vai ler, Jefferson? Fica à vontade, Epitácio. Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É só o 2,19, né, Jefferson? Do 18 ao 26. Do 18 ao 26. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Trata-se ainda da solene questão do homem diante de Deus. Bem, o que diz a Escritura acerca desse homem, antes que a lei tivesse sido dada a ele ou a qualquer um? Creu Abraão a Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Esta é a resposta da Escritura, e um princípio sobre o qual o homem pode ser justificado sem as obras da lei. Abraão creu em Deus, e isso, ou seja, sua fé, lhe foi imputado como e não para a justiça. Uma grande parcela da compreensão depende do verdadeiro significado da palavra que lhe é traduzida como imputado neste capítulo. No original, significa reconhecido como tal ou estimado como tal. O significado não é simplesmente de imputado
ou colocado em conta de uma pessoa. A palavra que tem este significado é encontrada somente 2 vezes no Novo Testamento. Em Romanos 5,13, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Não é colocado em conta da pessoa como sendo uma transgressão da lei, quando nenhuma lei foi dada para que pudesse assim ser transgredida. Ela é traduzida melhor e mais corretamente em Filemão 18, que diz assim: se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta, ou seja, impute isto a mim. Vamos dar uma ilustração das duas palavras. Uma coisa é quando dizemos que determinada pessoa depositou um certo valor na conta de outra. Foi colocado na conta dela. Outra, quando um nobre se casa com uma mulher pobre. Será ela considerada pobre depois disso? Ela não tem um centavo de si mesma, mas é considerada ou reconhecida como tão rica quanto seu marido. Ela é judicialmente reputada assim, ou reconhecida assim. Abraão creu em Deus, e isso foi reconhecido como justiça. Talvez isto possa ser visto confirmado em Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Hebreus 11, versículo 4. Em ambos os casos, o princípio da fé é o mesmo. Abel creu em Deus e trouxe o sacrifício. Abraão creu em Deus. Ambos foram considerados justos, e isto não sobre o princípio das obras, não sobre o terreno do que Abraão ou Abel eram para Deus, mas Deus imputou-lhes a fé como justiça. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4, 5. Outro dia encontrei um homem idoso, com cabelos brancos como a neve, e disse-lhe: você professou a Cristo de um modo ou de outro, por muitos anos, e mesmo assim não sabe se tem vida eterna? Você não tem certeza se está justificado e, se morrer, não tem a certeza de que vai partir para estar com Cristo? Seu idoso semblante descaiu. Ele respondeu-me: isto é totalmente verdade. Permita-me então que lhe diga a razão disso. Você nunca chegou a ver o ponto de partida de Deus. Você tem se esforçado por todos esses anos, de um modo ou de outro, para ser piedoso, crendo que Deus justifica aquele que é piedoso. Você nunca chegou a crer que Deus justifica o ímpio. E é aí que está o ponto de partida. A piedade virá depois. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4, 5. Eu nunca antes enxerguei a coisa assim, disse-me o velho homem. Pergunto agora a você, leitor, algo bem solene. Você já tinha visto isto antes e crido em Deus que justifica o ímpio? Talvez você tenha estado se esforçando há muito tempo para ocupar o lugar de um homem piedoso diante de Deus pelas ordenanças dos homens e pelas assim chamadas boas obras, tentando, por todos os meios, falsificar esta passagem das Escrituras. Sim, com frequência, leva-se toda uma vida de fracasso para fazer uma alma chegar a este verdadeiro ponto de partida de graça. Certamente, deve ser baseado em algum princípio diferente da lei, o fato de Deus poder justificar o ímpio, não a aquele que pratica, mas ao que crê. Vamos ver agora a explanação inspirada, dada por Davi a respeito deste assunto. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça
sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 4, versículos de 6 a 8. Ou a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos 4, 8. Não é que sejam considerados justos aqueles que nunca pecaram, pois todos pecaram, mas aquele cujos pecados são cobertos, cujas maldades foram perdoadas. Nem se trata de somente os seus pecados passados terem sido cobertos pela morte expiatória de Cristo, mas temos esta declaração adicional na infinita graça, e isto em perfeita justiça, que é: o Senhor jamais imputará pecado. Certamente isto é maravilhoso e está, ao mesmo tempo, em perfeita harmonia com toda a Escritura. Tal é a eficácia daquele único sacrifício. Tal é o valor do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Não há mais necessidade de sacrifício pelos pecados, mais nenhum. E Deus não se lembra dos pecados, os quais foram removidos de uma vez para sempre. Hebreus 10 e 1 João 1:7. Assim, no que diz respeito a imputar a culpa ou os pecados aos justificados, eles são considerados justos, tão justos como se nunca tivesse pecado. No que diz respeito à sua posição diante de Deus, o pecado não é de modo algum imputado ao homem justificado. Ele é, assim, verdadeira e continuamente bem-aventurado. Acaso um amor como esse, uma salvação eterna como essa, iria fazer com que aquele que dela desfruta ficasse descuidado e dissesse: continuemos então no pecado para que a graça possa abundar? Vamos tratar disso mais adiante. Mas, acaso não é exatamente esta a verdade revelada aqui? Era completamente impossível para Deus ter justificado o ímpio deste modo sobre o princípio da lei, mas a propiciação, por intermédio do sangue do Filho Eterno de Deus, explica a justiça de Deus em, dessa forma, não imputar os pecados àquele que crê. Pode-se ainda perguntar: será que aquela propiciação aplica-se ao futuro tanto quanto ao passado? É exatamente isto o que as Escrituras ensinam. E por estranho que possa parecer, o conhecimento disso não é dado para que não pequemos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2, versículos 1 e 2. E em outro lugar, falando acerca dos crentes, Cristo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2, 24. E mais uma vez, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Ó tremenda graça, livre graça! Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 4:8. Ele não o fará, não poderá fazê-lo, não poderá, em justiça, nos imputar pecado. Veremos isto ainda mais plenamente explicado à medida que seguimos adiante. Leitor, você crê realmente em Deus? Sim, esta é a questão. Enquanto lemos estas páginas das riquezas de sua graça, cremos em Deus? Lembre-se de que estamos ainda só na porta de entrada do próprio Evangelho de Deus. Acaso esta bem-aventurança vem somente sobre os que estavam debaixo da lei, isto é, os circuncisos, ou sobre os incircuncisos? Bem,
Tratava-se de algo evidente, que os judeus em Roma não poderiam negar e que a fé havia sido imputada como justiça a Abraão quando ele era ainda incircunciso, bem antes da lei ter sido dada. Que argumento arrasador, portanto, de que tudo deve ser por graça e não pela lei. E note bem, ele recebeu o sinal da circuncisão e em selo da justiça da fé que tinha quando era ainda incircunciso. Isto é, a circuncisão era uma marca de sua separação para Deus. Ele era a primeira pessoa, o pai dela. Mas, note bem, a circuncisão nada tinha a ver com sua justificação. Ele foi considerado justo primeiro, totalmente à parte de todas as obras ou da circuncisão. E não dá-se ao mesmo com todo crente? Sua separação para Deus e uma vida santa são um sinal de que ele já foi considerado justo primeiro, à parte da lei e das obras. Pois Deus o chama e o justifica enquanto ímpio. Quer dizer, é ali que Deus começa com o homem. Será que foi assim que ele começou com você? Ou você está procurando ser justificado por obras quando se torna piedoso? Há agora outro princípio de grande importância que nos é apresentado. A promessa depende claramente só de Deus. E esta foi dada a Abraão muito tempo antes da lei. Portanto, não poderia ser pela lei, mas pela justiça que vem da fé. O concerto do Monte Sinai estava em direto contraste com a promessa. Ali, a bênção dependia da obediência do homem, e ele fracassou totalmente em guardar o concerto. O homem podia fracassar sob o concerto, e assim perder o direito de qualquer reivindicação com base nas obras, e certamente ele fracassou. Mas Deus não poderia fracassar. Portanto, a promessa continuou sendo fiel para todo aquele que crê. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e a toda a posteridade. Romanos 4,16. Assim, Abraão creu na promessa de Deus, porque Deus não poderia falhar e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Romanos 4, versículos de 20 a 22. Ele não atentou para seu próprio corpo. Agora, uma confiança como essa e um concerto de obras teria sido confiança em si mesmo, o que não teria sido fé, mas presunção. Sua fé tem a ilimitada confiança em Deus somente, na promessa de Deus. Portanto, a fé foi imputada como justiça. Ele, o próprio Abraão, foi justificado pela fé, considerado justo diante de Deus. Isso foi escrito depois de Abraão, ou seja, para nós. Pois, por mais bendito que tenha sido para Abraão crer na promessa de Deus, há algo ainda mais bendito para nós. A quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4, versículo de 24 ao 25. Abraão creu na promessa de Deus. Nós cremos nestes dois fatos de Deus, na promessa e que ela se cumpriu. Somos assim considerados justos diante de Deus. Mas talvez alguém possa perguntar: não há ainda muitos que confiam na salvação de suas almas às promessas? Eu pergunto: o que você acharia de uma mulher que descansasse na antiga promessa de seu marido como uma evidência de ser ela hoje sua esposa? Isto
não mostraria que ela estaria ainda em dúvida se o matrimônio houvera sido realizado ou seria válido? Ou pelo menos que ela não estaria compreendendo o matrimônio e não acontecesse algo semelhante quando tentamos descansar nas promessas? Haverá necessariamente alguma dúvida ou falta de entendimento acerca desses dois fatos já consumados diante de nós. Certamente, há muitas promessas preciosas sobre as quais fazemos bem em descansar, mas o assunto que estamos tratando já não é mais uma promessa. A justiça nos é imputada crendo naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, de entre os mortos. Ela nos é imputada, não é uma promessa. Não. Se somos crentes, a justiça de Deus está sobre nós. Somos considerados justos. E isto porque a ressurreição de nosso Senhor não é agora um assunto de promessa. Deus já ressuscitou Jesus de entre os mortos. E se não o fez, então não há evangelho. E nós continuamos em nossos pecados. Leia 1 Coríntios 15, versículos de 14 ao 17. Quer ler, Jefferson? Irmãos, eu vou fazer um breve comentário aqui. É necessário nos atentarmos ao que diz a palavra. O livro todo aí deixa claro, algo que nós já sabemos, que a justificação ela é pela fé e não pelas obras. Porque o capítulo 2 de Tiago ali, o que nós podemos observar é um diálogo, até esperar o irmão abrir, se for possível. Não, no caso é o capítulo que fala sobre a fé sem obras, é porque eu acabei me passando aqui. Um momento. Na verdade é isso, o versículo 17, né? Como ele diz aí, né? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta a si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí então a gente consegue identificar sim algo que nós já sabemos que é um diálogo horizontal aí, justificação de homem para homem. O homem ele só é justificado pelas obras diante de outro homem. Afinal, nós não conhecemos o coração do outro. E o que nós podemos fazer, examinar e conhecer, em alguns casos, se uma pessoa ela é ou não um cristão, pelas obras que ela faz, né? Mas diante de Deus nós sabemos que não, porque ele diz, né? Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem. Eu até vou pedir ao irmão para descer um pouco mais. Ele vem e diz, né? Se a gente for observar no versículo 21, porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Aí
Aí nós podemos observar isso, que ele foi justificado pelas obras diante de quem? Não diante de Deus. Porque, eu vou pedir ao irmão também para ir lá rapidinho em Romanos capítulo 4, e que vem explica isso muito bem, né? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Ele tem sim do que se gloriar. Mas o próprio versículo 2 diz: mas não diante de Deus. Então, se não é diante de Deus, diante de quem ele poderia se gloriar? É diante dos homens, né? E aí vem diz: pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, a fé. A fé, e nós sabemos que a fé ela não é um atributo, não é um sentimento que o homem desenvolve por si só. A fé ela é um dom de Deus, né? Como diz a carta aos Efésios, né? Diz que nós somos salvos, né, pela fé. Então a gente precisa se atentar a isso. O homem ele só é justificado pelas obras diante de outro homem, porque nós não podemos examinar e não conhecemos o coração do homem. E só para finalizar mesmo, eu vou pedir ao irmão também para. Deixa eu só um capítulo aqui, mas é no Evangelho. É, Mateus capítulo 7, irmão, rapidinho, a partir do versículo 22. Isso aí, tá bom. É, eu acho interessante a ação, né, dessas pessoas que estavam ali, que aparentavam, né, talvez ali diante de homens que eram pessoas genuínas, né? Porque quando elas são indagadas pelo Senhor, ela diz, né? Quando elas se encontram diante do Senhor, ela diz: muitos me dirão, né? O Senhor diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, né? Então aí nós podemos observar o que é algo que o irmão, né, que escreveu o livro que nós acabamos de ouvir, nos convida também a nos atentarmos de que o homem, ele sempre vai querer se justificar diante de Deus pelo que ele faz. E esses não foram diferentes, né? Todo cristão genuíno que conhece ao seu Senhor, conhece a sua palavra, na sua pureza, sabe que nós não somos justificados pelas obras que o Senhor preparou, né? Então, eles aí tentam se justificar diante de Deus, falando que eles profetizavam em nome de Deus, que, ele, que eles expulsavam, né, os demônios, né, e dizem que em teu nome fizemos muitas maravilhas. E aí é necessário nos atentarmos, porque nós também sabemos que não é sempre que alguém estará fazendo determinadas obras que essa pessoa de fato será um cristão genuíno. Às vezes é só um professo. Então tem muitas pessoas que no seu estado natural têm virtudes que se nós não tivermos um olhar espiritual, às vezes nós podemos acabar confundindo virtudes, né, característica que é da persona da pessoa como um dom divino. E não é assim. Tem pessoas que são extremamente pacientes, né, bem proativas e etc. E nós ouvimos muito, nós podemos observar isso muito na nossa sociedade. Então, isso, nós precisamos ter um olhar espiritual e o discernimento, a sabedoria, que só pode vir, né, do Senhor, através do Espírito Santo, para que nós não nos enganemos. Então, o livro já foi muito bem claro
e nos atentar, a estarmos atentos a isso, de que nós não somos justificados diante de Deus pelo que nós fazemos. A justificação, através das obras, ela só tem valor em si através, na verdade, de homem para homem. Então, é isso que nós podemos tirar desse capítulo 2 de Tiago, que ali ele trata de um diálogo de homem para homem, de uma justificação horizontal, né? Ou seja, justificação de homem para homem é o que nós podemos identificar. Só até aqui, mano. Epitácio, eu vou colocar a passagem lá de 1 Coríntios. A gente, Diga. e aí a gente encerra por hoje. Ok. Viu? Ok, irmão. Primeira Coríntios, versículo de 15, capítulo 15, versículo 14 ao 17. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ok, irmãos, graças ao Senhor, mais este estudo. Tirar o print aqui para estar compartilhando com os irmãos. Nós vamos estar iniciando no próximo sábado a partir desse ponto. Prontinho. Epitácio, fecha a conta aí, por favor. Vou tirar a gravação, o irmão agradece, então. Amém.